Fala galera, mais um vídeo aqui do canal João Comenta e dessa vez eu vou trazer a minha escalação, né, para esse jogo de Flamengo e Racing no Maracanã às 9h30. Um jogo muito importante do Flamengo, né, jogo de ida da Liberta. Se o Flamengo perder, provavelmente por mim é eliminado, porque jogar na Argentina é complicado, né, então o Flamengo tem que ir pra cima, né. É isso. Antes de começar o vídeo, deixa o like, ative o sininho, se inscreva e compartilhe com algum amigo, né. É isso, então vamos para minha escalação. Bom, no gol eu escalaria o goleiro Rossi, claramente é o goleiro que é o único goleiro que tem capacidade de jogar um jogo de Libertadores, porque ele é argentino, ele já tem a manha, né? Matheus Cunha muito atrás, não preciso nem falar. E é Diogo, não lembro, é Diogo Alves, acho. Não, esqueci o nome dele, mas ele, o terceiro goleiro, também não tem motivo para ele entrar no jogo de hoje. E, bom, nas laterais, eu acho. Na lateral direita eu iria com o Varela. Se no jogo do fim de semana foi o Emerson Royal, eu acho que o Varela tá mais apto a jogar hoje, né? Eu acho que, por mais que o Emerson Royal fez um bom jogo, ele errou em um lance ou outro ali. Então a gente tem que tomar cuidado e Libertadores é um dia que não pode errar. Você tem que ter cuidado com o que você erra, né? Se você errar, você pode entregar um gol, como o André Pereira fez em 21. E, bom, na lateral esquerda eu entraria com o Alexandre. O Alexandre que ele tem uma classe absurda, né? Ele joga muito, mesmo já está velho, né? Não muito velho, mas ele é experiente. E ele consegue, não sei como, mas ele consegue ele ir bem na defesa e no ataque, né? Ele chega muito no ataque, não tanto quanto o Varela, mas ele chega com cruzamento, passe. E também na defesa, né, no contra-ataque do time, ele tá muito bem também, né? E na zaga, os únicos dois zagueiros que a gente tem para jogar é Danilo e Léo Pereira, né? O Léo Ortiz se lesionou contra o Palmeiras, então não dá para ele entrar nesse jogo como titular. Eu vi que ele vai ser relacionado, mas se ele for titular, é maluquice, né? Ele não vai entrar. Mas se jogar uns 10 minutos, o Flamengo estiver precisando se reforçar na defesa, né? E aí, Danilo, ele é um cara experiente, jogou bem contra o Palmeiras. E o Léo Pereira é o Léo Pereira. O Léo Pereira, ele também tem essa experiência, né? Por mais que ele não é tão velho como o Danilo, mas ele tem essa experiência e na Libertadores ele sabe o clima, né? Ele já jogou várias partidas, já decidiu jogos de Libertadores contra o Deportivo Táchira nesse ano. Então ele sabe jogar, entendeu? Ele não pode vacilar, não pode errar, porque Libertadores não dá pra errar. Léo Pereira errou muito em Liberta. E aí, agora que a gente já fez a zaga, no meio eu entraria com o Pulgar, Jorginho e a Arrascaeta de novo, né? Talvez no lugar do Pulgar eu colocaria o Saul, talvez. Não tenho certeza, porque, bom, o Pulgar é muito importante para esse tipo de jogo, né? O Flamengo joga. O Jorginho, ele consegue trabalhar bem ali no meio de campo, ele dá um equilíbrio, né? Porque se a gente tem um Pulgar que é muito marcação e o Arrascaeta que é muito ofensivo, o Jorginho é os dois. O Jorginho é tanto marcação quanto ofensivo, não tão ofensivo, mas troca de passe ali. Ele consegue trabalhar bem o jogo do Flamengo, equilibrar o jogo ali no meio de campo. E o Arrascaeta, né? O Arrascaeta, ele tá jogando muito. Talvez na Libertadores ele vem sumindo um pouquinho mais, mas participa muito ainda, né? Por exemplo, com os Estudiantes no jogo de volta, quando ele foi mal e o time todo sumiu também. Mas no jogo de ida, ele jogou até mais ou menos, não jogou tão bem assim. Né? Quem jogou melhor foi, por exemplo, o Pedro. O Pedro jogou bem aquele jogo. É, contra o Inter no jogo de volta. No jogo de ida ele estava suspenso, no jogo de volta ele joga bem. Eu acho que o Arrascaeta é um cara fundamental para esse time do Flamengo de 2025. E é incrível, né? Como é que ele conseguiu ter essa melhora. Se muitos achavam que ele já estava meio acabado, que ele poderia ser reserva em alguns jogos. Ele, no final do ano passado, fez aquele negócio todo de cirurgia para poder fazer uma limpeza, né? Uma manutenção no joelho para poder voltar melhor para esse ano de 2025 e voltou melhor mesmo, né? Eu tenho que concordar. E, cara, eu acho que esse time do Flamengo para pegar o Racing,
vai ter que entrar com muito cuidado, porque, gente, liberta é liberta. E se o Flamengo decidisse em casa, eu até falaria que hoje poderia dar um vacilinho, um vacilo ou outro, né? Mas vai decidir fora, vai decidir lá na Argentina. E como foi contra os Estudiantes o Flamengo errou, tomou um gol no primeiro jogo e deu a vida, e o Estudiantes deu a vida no segundo jogo para poder virar. Ainda bem que não conseguiram, porque o Flamengo estaria eliminado se aquele gol do Benedetti tivesse sido validado. E no ataque, cara, eu entraria com. Já vou falar aqui logo, né? Na ponta direita, eu entraria com Plata. Eu acho que hoje é um jogo para ele. Eu acho que o Luiz Araújo, não sei se ele iria. Não sei se ele pode ir tão bem no jogo de hoje, né? Como ele foi contra o Palmeiras. Acho que hoje é um jogo de Plata. Para ele poder ter aquela movimentação pelo meio de campo, tanto pelo ataque quanto pela defesa. O Plata é um jogador muito de movimentação. Ele é muito importante nisso, né? Na E aí, a minha principal mudança seria na ponta esquerda, né? Que eu entraria com o Carrascal ao invés do Samuel Lino. Samuel Lino que merece pegar um banco, né? Eu acho que já passou da hora. Ele tá jogando meio mal. E eu colocaria o Carrascal, porque o Carrascal, no domingo, ele fez essa função, entrou no lugar do Samuel Lino, jogou pela esquerda e jogou bem, né? A gente viu como é que ele pode participar, cortando para dentro e batendo. Não jogou muito, porque não deu para ele jogar muito, né? O tempo não proporcionou, mas eu acho que hoje ele tem que entrar como titular. E no ataque, claramente ele, Pedro, camisa 9 matador, tá jogando muito. Teve uma melhora absurda, né, nesse agora, pós-data FIFA, tanto contra o Botafogo quanto contra o Palmeiras. Jogou muito, deu assistência e fez gol nos dois jogos. E acho que hoje ele também tem todo o potencial para jogar bem de novo, né? Ele jogou bem no jogo de ida contra os Estudiantes. Contra o Inter, ele joga bem também, né? Entra, faz um gol. Então acho que ele merece sim essa vaga de titular, né? Porque o Bruno Henrique não tá no mesmo nível do Pedro, né? Para ser um titular assim. Então, eu entraria com o Pedro no ataque. E, bom, esse seria o time, né? Talvez o Carrascal jogando pela esquerda não é a melhor posição dele, mas ele consegue fazer essa posição e acho que pode ajudar o time, né? Ele fazer aquela posição. O Samuelino bem mais ou menos, então eu colocaria ele mesmo, porque o Samuelino acho que ele vai precisar de um banquinho para poder voltar a jogar bem, né? A gente tem para ponta esquerda o Bruno Henrique, que eu acho que já perdeu a posição ali, não consegue fazer muito bem aquela posição quanto fazia antes. O Michael, que acho que para Libertadores não é o jogo certo para ele entrar. Temos um jogo contra o Fortaleza, né, no final de semana, e ele pode sim jogar esse jogo. Eu acho que ele pode jogar esse jogo bem. E o Carrascal, né? O Carrascal pode jogar por ali. Talvez outro alguém improvisado, né? O Luiz Araújo pela esquerda também já jogou no próprio Super Mundial. Então é isso, né? Eu acho que não tem muito o que mudar. Talvez a entrada do Saul, né, no lugar ou do Jorginho ou do Pulgar. Eu acho que a gente vai precisar do Pulgar mais pro jogo de volta do que para esse jogo, porque para esse jogo vamos ter que ser ofensivo. Mas o Pulgar, ele sabe como é Libertadores, né? E ele tem essa marcação dele pegada, né? Eu acho que ele não teve muito isso contra o Palmeiras, porque já tinha cartão amarelo, poderia ser expulso, né? Então ele não fez isso, mas ele tem essa marcação pegada. Enquanto o Saul, eu acho que. O Saul é bom na defesa, só que eu acho que, como ele é mais ofensivo, fica um espaço ali na defesa. E o Flamengo não consegue roubar a bola ali, não consegue ter ninguém ali para tirar, porque se coloca alguém, fica um buraco na própria defesa, né? Ali entre os quatro defensores. Então, acho que entrar com o Saul. É, acho que entrar com o Saul de reserva. Talvez ele entrar no segundo tempo no lugar do Jorginho. Ou no lugar do Pulgar, né? Ele entrou no lugar do Pulgar no jogo contra o Palmeiras. Ele pode até ser titular no lugar do Jorginho, né? Não vejo muito problema, por mais que o Jorginho vai ser titular, né? Então, é isso, né? Eu acho que minha principal dúvida é ali no meio de campo com o Saul e o Jorginho. Talvez o Emerson Royal possa ser titular no lugar do Varela. Isso a gente não sabe, né? Tomara que
Eu quero que seja Varela, né? Mas, bom, se o Emerson Real jogar como jogou contra o Palmeiras, não tem problema, jogou bem. Então é isso. Então é isso, né? Essa é a minha escalação e dando uma revisada pra você, eu vou falar aqui rapidinho. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo e Alexandro. Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Plata, Pedro e Carrascal. Essa é a minha escalação. Vamos ver como é que vai ser o jogo, né? Um jogo pegado e um jogo que o Flamengo tem que vencer com uma diferença de 2 gols, né? Porque se ele ir com 1-0, com 2-1, vai deixar o jogo pro Estudiantes, pro Racing matar. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve, compartilha, comenta o que você achou, se você mudaria alguém. E